Quando a gente fala em mecanismos de defesa, a gente explora uma área da psicodinâmica que é a psicanálise propriamente dita, no ambiente de gestão. Quando os clientes trabalham comigo e começam a compreender os mecanismos de defesa, é necessário que eles façam uma revisita aos processos psíquicos da primeira e segunda infância. Foram classificados pela filha de Freud, Anna Freud, cerca de 23 a 27 mecanismos de defesa em todos nós. Sem eles a gente piraria, a gente enlouqueceria, porque existe uma pulsão que foi interditada durante o nosso desenvolvimento, que a gente só consegue suportar essa pressão interna e adequação ao social a partir dos mecanismos de defesa. Então, na teoria, os mecanismos de defesa são necessários e importantes. Eles têm um cunho, a forma adaptativa. Sem eles, a gente não viveria muito bem. Desses 23 a 27, dependendo da publicação, 13 deles são muito comuns em todos nós. Quando se trabalha com presidentes de empresa, diretores e donos de negócio, 5 deles são muito comuns na gestão dos negócios, nas equipes e etc. O primeiro deles é o deslocamento, que além de ser um processo intitulado o mecanismo de defesa, também é um processo do nosso psiquismo. O inconsciente, para resolver conflitos internos, ainda aprisionado da primeira e segunda infância, ele desloca para objetos externos e coloca uma forma de funcionar, de forma que ele saneia aqueles problemas que ele teve. Propriamente dito, como mecanismo de defesa, o deslocamento é como brigar com o chefe, voltar para casa e bater no cachorro. Então é muito comum que donos de empresa, quando estão muito desgastados com a situação da empresa, começa a desgastar a situação familiar. Se desloca a libido, a energia que precisou ficar contida para lidar com a equipe no dia diante do problema, para dentro do ambiente familiar. Às vezes bate em filho antes da hora, se coloca numa situação de bastante tensão entre os irmãos, cunhados e família antes da hora, por conta que algo está mal resolvido dentro da empresa. Vice-versa também é verdadeiro. O deslocamento também vai se repetir com questões familiares, que o indivíduo às vezes perde a tolerância na forma como ele vai gerir a equipe ou os problemas do cotidiano da empresa. O segundo deles é a idealização, muito comum no traço da hipomania de presidentes e donos de negócio, autoestima inflada, muitas vezes a predisposição, a impulsividade em aquisições precipitadas, fazem com que eles não avaliem corretamente a partir da mania que eles têm de funcionar. Idealizar é um mecanismo de defesa que protagoniza, ajuda a gente a começar uma coisa. Qualquer coisa nova, por via de regra, é idealizado. Um namoro, uma relação nova, um maquinário novo, uma fusão nova, um gerente novo, um diretor novo, a gente exacerba questões positivas desse objeto que está na frente da gente, que é como o inconsciente vai tocar aquilo que saneia a nossa necessidade de pôr essa energia para fora, e nesse momento a gente sobrepõe aspectos positivos e releva aspectos negativos. Mãe de todos os mecanismos de defesa tem a negação. Para a gente dar conta de algumas coisas, a gente precisa negar que é com a gente, negar que existe aquele critério que pode nos surpreender. Então, o mecanismo de defesa que sustenta todos eles, para idealizar, a gente precisa negar, para que a gente possa deslocar, a gente precisa negar que às vezes é com a gente, que às vezes está na família, que às vezes está na empresa. O quarto deles são os conteúdos projetivos. A gente projeta nas outras pessoas o desejo de ser como elas, ou às vezes um conteúdo que existe dentro da gente, que a gente nega que é nosso, e usa o outro como espelho. Quer dizer, o outro sempre promove uma movimentação dentro da gente que causa um desconforto e faz com que a gente projete conteúdos psíquicos que é da gente para outra pessoa. Uma desconfiança em excesso, sem ter nenhum dado de realidade, uma forma de funcionar, aquela sensação o santo não bateu, por exemplo, é um processo projetivo. E por último, tem uma coisa muito importante, na medida que se trabalha no cotidiano das empresas, quando a gente trabalha com eles, eles passam comigo durante 16 a 18 meses num processo chamado Grupo Dirigido de Psicodinâmica e Negócios, um encontro a cada 15 dias com duração de 6 horas. Os empresários variam de 27 a 33 por grupo. Quando eles começam a entender o sistema de mecanismo de defesa, vai ajudar com que eles não coloquem no outro uma forma que eles gostariam, de alguma forma, de ser. Um dos mecanismos de defesa que a gente poderia intitular como importante é a onipotência. A sensação de super-homem que eles têm, não tendo a condição de superar a frustração,
Todos nós temos buracos, todos nós temos dificuldades, a gente precisa da equipe, mas às vezes a gente vai projetar um mecanismo de defesa em especial, que é de uma linha da psicanálise, que é a onipotência. A condição da gente se sentir presente em todo o tempo, ter a fantasia de que a gente cuida de tudo ao mesmo tempo e abrindo tanta frente que às vezes a gente afeta. O afeto, ele é tão pulverizado, dividido, o afeto a gente não consegue coordenar, que a gente acaba fazendo mal um monte de coisa, em vez de bem, 3 a 4 coisas. Então é muito comum que eles vão reduzindo a forma que eles vão trabalhando, diminuindo, colocando mais precisão, foco e tolerando melhor a relação com os outros. Na medida que eles vão entendendo como funcionam os mecanismos de defesa, a diminuição da impulsividade, aquisição impulsiva, compulsão, inclusive relacionado a alguns traços sexuais, vão fazendo com que os empresários, os presidentes vão reduzindo a mania, um jeito que às vezes promove uma condição deles se sentirem tão especiais que na relação com uma aquisição ou numa negociação eles se precipitam, quase para poder se ver livre daquela ansiedade que vive dentro de um traço de hipomania que é muito comum a eles. Posteriormente a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Então, na medida que você tem conscientização do funcionamento dos mecanismos de defesa, isso vai reduzir a mania e vai fazer com que você pondere, postergue, tenha uma relação com jogar para frente um pouquinho a necessidade de conquista de agora, faz com que eles melhorem a capacidade de negociação e comprem, adquiram coisas ou façam bons negócios no time adequado. Então, diretamente a gente tem uma relação com a adequação do time, onde vai acontecer uma menor perda de recursos. Então, é comum, manejando os mecanismos de defesa, o lucro aparecer um pouco melhor, pelo time do tipo de relação que ele vai adquirir com algumas coisas. Os mecanismos de defesa também vão melhorar a comunicação de um líder de empresa, porque ele vai parar de projetar, colocar esses conteúdos que incomodam ele nos outros. Isso aumenta a tolerância e o time da resposta. Então eles começam a postergar a reação. Posso pensar melhor sobre isso? Eu não tenho muito claro, na medida que a onipotência, aquele que a gente disse, passa a ser trabalhada, ele num determinado momento disse, eu não tenho muito claro para te responder agora, posso pensar um pouquinho? Prorrogando um pouquinho a tomada de decisão. Isso faz com que ele não se comunique agressivamente, com aquela sensação de estourar, com um nível de tolerância diferente, ele passa a manejar melhor as comunicações. O desgaste das empresas familiares começam a ser melhor manejados dentro do ambiente, até porque dentro da nossa amostra são 1.100 empresários. No livro novo, Empresários no Divã, agora que a gente lança em setembro, eu vou mostrar um pouquinho como é que funciona 7 padrões que se repetem na empresa familiar, independente do tamanho, 1.800 funcionários, 2.000 funcionários, 250, 50. Uma das coisas que passa a acontecer é que eles começam a ter pequenas técnicas para lidar com uma coisa que é inerente à empresa familiar. Fez o churrasco de domingo, se juntaram. Algo que está desgastado dentro da empresa, naturalmente na empresa familiar aparece no papo. Quando se tensiona, o indivíduo que está treinado e se percebe, ele vai notar, o participante desenvolve a qualidade de notar, isso está entrando no ambiente de estresse, e ele sinaliza, vamos falar disso na segunda-feira, na reunião de segunda, que eu acho que vai ser melhor do que hoje. Nesse momento ele começa a manejar, são 3 regrinhas básicas, desloque uns assuntos de tensionamento para dentro da empresa, nunca dá feedback de cunho pessoal ou familiar na frente de colaboradores ou se queixar na frente de colaboradores. E a terceira, todo feedback de entes familiares dentro do processo da organização ou na empresa deve ser feito em ambiente restrito e começar com aspectos positivos. Isso exige que o indivíduo diminua o conteúdo projetivo, a insatisfação que ele está aguentando e passe a valorizar o outro, pelo menos em algum aspecto, melhorando a capacidade dele ter uma assertividade que às vezes passa numa nuance para uma agressividade exagerada que não é necessário. Então é importante que eles desenvolvam essas condições, dizendo,
Me sinto desconfortável quando. Nunca ser acusatório. Você é. Nunca ser genérico, esse teu jeito. Os feedbacks têm que ser pontuais. Isso vai melhorando a forma como eles vão desgastar ou melhorar as relações interpessoais dentro do ambiente da empresa familiar. A dificuldade para lidar com as finanças também é uma coisa muito presente. Nesses 12 anos, com esse contingente de presidentes, diretores, a gente percebe sempre um traço de hipomania. A hipomania é abaixo da mania, hipo é abaixo, hiper é acima. Respondem por 6% da população mundial. Empreendedores francos, personalidades empreendedoras respondem por 3,5% ou 5% da população mundial. Todo empreendedor carrega traços de hipomania. Nem todo hipomaníaco é um empreendedor. Aliás, nem todo empreendedor é empresário. E nem todo empresário é empreendedor. Algo comum que aparece neles é, no traço de hipomania, a autoestima inflada, como eu já citei, vai promover uma redução da necessidade de sono, uma impulsividade na tomada de decisão, uma incapacidade de receber feedback. Isso vai fazer com que ele muitas vezes lide com os números da empresa de uma forma sempre negada, sempre relevando aspectos de importância relacionados ao futuro. Qual é o problema do traço de hipomania? Ele pensa no aqui e agora e pensa onde pode chegar, mas ele desprestigia o recheio. Então é muito comum grandes presidentes de empresa comprar avião antes da hora, comprar helicóptero antes da hora, ou mesmo um médio empresário com 60, 70 funcionários comprar um galpão, 3 máquinas importadas sem considerar o giro. Então essa relação de lidar com as finanças neles é sempre uma dificuldade. Muitas vezes, quando a gente faz uma intervenção grande, a própria conta da vida familiar do empresário se mistura com o Prolabore. Então é comum, às vezes, a gente audita um número para o Prolabore e quando a gente vai perceber, ele retira quase o dobro da empresa. Essa é uma dificuldade dele sustentar a retirada de dividendos, o momento oportuno para sacrificar o giro da empresa. Então isso é uma das coisas que a gente trabalha manejando inclusive os mecanismos de defesa. Quando a gente mexe com a psicodinâmica, nós estamos falando de psicologia aplicada clássica e psicanálise, que são duas coisas diferentes. Nesse manejo, as finanças dentro da última pesquisa foram com 826 donos de empresa que passaram por nós. Aponta sempre uma melhora na tratativa com os números, que às vezes eles têm tanta dificuldade que eles terceirizam o financeiro de um jeito que passam a promover coisas e jogar para o financeiro da conta. Então isso torna a vida de um financeiro às vezes infernal e é importante que eles revisitem os números constantemente, nem que for uma vez por mês, dependendo do porte da corporação, junto com o auditor, junto com o braço direito, para que possa manejar um pouquinho a condição dele funcionar melhor. Essa é uma das coisas que eles promovem, uma relação mais amigável com os números.